Olá, eu sou a aluna Maria Aparecida Costa Alves e vou apresentar o meu plano de aula. Aqui de início temos a série, a disciplina e docente. A série eu escolhi primeiro ano do ensino médio, a disciplina História e eu que sou, a Maria Aparecida Costa Alves. Aí temos o tema, eu escolhi cidadãos e cidadãs na cidade grega clássica. Eu vou falar um pouco sobre, o meu tema. Utiliza o gênero como uma categoria analítica para mostrar a participação política e cívica, que mostra que não era exclusivamente só masculina. Ela desafiava também as definições aristotélicas tradicionais. E a autora, ela questionou a ideia de que apenas homens e adultos participavam da vida da polis. E também sobre como era a definição clássica de cidadania era muito limitada. Ela utiliza o gênero para analisar as mulheres gregas, embora que elas eram excluídas na parte política, E mesmo assim elas participavam de práticas cívicas e religiosas e também ajudavam na manutenção da ordem da cidade. O texto ele defende que a maioria das práticas cívicas e o léxico da cidadania eles eram mistos, ou seja, não era só para homens. Ele propõe uma visão de que a cidadania ela se expressava de forma diferente entre homens e mulheres. E também, como eu falei, as definições aristotélicas tradicionais, o estudo ele se afasta um pouco da definição de cidadão que era dada por Aristóteles, que ele focava apenas em quem participava da justiça e do governo. E também fala sobre sobre a Grécia clássica, Destacava que as funções cívicas eram restritas às comunidades locais da polis. E sobre o gênero como ela utilizava o gênero, Que a autora ela defende que se olhar para a cidadania como um pertencimento a uma comunidade, em vez de apenas em direito ao voto. Também que as mulheres elas aparecem como membros plenos e ativos dessa comunidade. Agora eu vou terminar de apresentar o meu plano de aula. Tempo e duração. Eu botei para 50 minutos, a data e em ferramentas didáticas eu vou utilizar debates, apresentação de slides e imagens. Meus conceitos históricos, os conceitos históricos a serem trabalhados. Eu coloquei conceitos sobre cidadania, polis, cidade-estado, eclésia, exclusões e limitações. Na minha justificativa, justifica-se a abordagem do tema cidadãos e cidadãs na cidade grega clássica, pela necessidade de capacitar a compreensão das raízes do pensamento político ocidental. O estudo da pós-grega no ensino médio vai além de uma descrição histórica. Serve para analisar entre espaço público, privado, a construção social e exclusões, ao problematizar que a liberdade e a igualdade e sonomia, gregas, dependiam da exploração do trabalho escravizado e da invisibilidade das mulheres, formando um pensamento crítico sobre as limitações das democracias contemporâneas. O tema ele está ligado às competências da BNCC, que permite aos alunos a análise do funcionamento das instituições social
e permitindo o conceito de cidadania restrita na antiguidade e os desafios atuais. E aqui nos meus objetivos de aprendizagem, né, que geral e específicos. Em geral, eu coloquei identificar cidadãos e cidadãs, o seu papel no espaço das polis, compreendendo a relação de cada indivíduo e como era a vida pública na Grécia Clássica. E nos específicos, eu coloquei analisar as condições de inclusão e exclusão na democracia ateniense. Aí, na minha metodologia, eu vou fazer aula, iniciará com uma roda de conversa para debates em relação ao tema. Cidadãos e cidadãs na cidade grega clássica, que será apresentado em slide na sala de aula e seguindo de perguntas para tirar as dúvidas dos estudantes e cada um falar o seu ponto de vista. E o encerramento da aula com um seminário onde os alunos serão divididos em 5 grupos e criar um trabalho com a apresentação oral de cada equipe para ser exibido na próxima aula. E na minha proposta de atividade, produto didático, eu vou utilizar aula dialogada com debates, análise do texto, das fontes e com a proposta de trabalho em equipe. Essa é a minha proposta e recursos didáticos eu vou utilizar a apresentação em slides, junto com vídeo, imagens e mapas mentais. E na avaliação de aprendizagem, vou utilizar a avaliação formativa contínua. E, por fim, eu vou aqui as referências que eu utilizei para criar, né, meu plano de aula, né. Aí eu utilizei algumas pesquisas na internet e também utilizei o texto Cidadãos e Cidadãs na cidade grega clássica.